Um livro sobre um assunto batido, mas um livro completamente diferente. Ou pelo menos eu ainda não tinha visto nenhum assim. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e estou aqui hoje para te falar sobre A Herdeira do Titanic. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à editora intelectual o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E eu estava muito curiosa em relação a este livro porque eu gosto muito da história do Titanic. Inclusive já fui ao Museu do Titanic, tinha que ir, porque na realidade é um assunto que me interessa, é um assunto para o qual eu despertei com o filme, confesso, e a partir daí tenho lido muita coisa sobre o Titanic e a história do Titanic. Aquele barco que afunda na viagem inaugural, o barco que supostamente nunca afundaria. Bom, portanto eu fui para este livro muito a pensar que este livro era um pouco, digamos assim, baseado no filme sobre o Titanic, com o mesmo nome. Bom, e na realidade eu acho que ele vai buscar alguns elementos, mas este livro é completamente diferente de tudo o que eu tinha lido sobre o Titanic, porque este livro é o depois do Titanic, ou seja, este livro é a história de uma jovem que sobrevive ao Titanic. E dizendo só isto, vocês poderão dizer, é a história do filme. Não. Porque enquanto no filme nós acompanhamos as memórias dela, também ela sobrevivente do Titanic, acompanhamos as memórias dela em relação ao que se passou no barco e à história de amor que ela construiu no barco, aqui nós temos alguém que sobrevive e temos a sua história de vida pós-Titanic, muito mais desenvolvida do que propriamente os dias que ela passou no Titanic. Portanto, temos, se quiserem, a adaptação de alguém à sua vida depois de ter passado por uma experiência traumática como foi o afundar do Titanic. E sobre esse ponto de vista este livro é muito interessante. A ligação com o Cameron, com o filme do Cameron, eu acho que existe, atenção, mas aquilo que eu achei muito interessante neste livro do Francisco Silva é que eu acho que ele existe para que o leitor vá buscar os elementos que são necessários para preencher, se quiserem, a história. Ou seja, ele joga com aquilo que o leitor sabe, permitindo a quem não sabe nada do filme e a quem não viu o filme ler o livro sem problema nenhum, mas há aqui, se quiserem, uma brincadeira com o leitor, acho eu, entre aquilo que ele sabe do filme e aquilo que o Francisco nos remete para. E isso eu achei também, a nível da construção literária, muito bem feito e acaba por ser, de alguma forma, uma maneira de trazer o leitor para dentro do livro, que eu acho sempre uma coisa muito simpática e que eu gosto. Pessoalmente, eu gosto desta inter-relação quando o autor escreve por forma a que o leitor também, de alguma forma, possa participar na construção da narrativa. Portanto, como eu vos dizia, esta é a história de uma jovem, da Vivian, que sobrevive ao acidente do Titanic. Esta jovem tem a particularidade, e daí ser a herdeira, de ser neta, e eu não estou a dar spoilers, está na contracapa, de ser neta de uma pessoa que pertence, que é um dos sócios, de ser neta de um dos sócios do consórcio do Titanic, e daí a herdeira do Titanic. E, portanto, é à volta disto que o livro se constrói. A Vivian tem ainda por si uma história que nós percebemos ao longo do livro que ela existe, mas que nos vamos questionar sobre como é que ela existe. Ou seja, a história desta rapariga leva-nos a pensar, nós leitores percebemos que existe ali qualquer coisa que ela não está a dizer, mas não percebemos se é em relação ao acidente, se é em relação à sua vida anterior, visto que não existe uma relação de proximidade entre esta neta e este avô. Portanto, o avô também anda, tal como o leitor, se quiserem, às apalpadelas e a tentar perceber
que história é que esta jovem conta, que história é que esta jovem poderá contar e em que medida é que essa história está ou não relacionada com o Titanic. Depois temos toda a parte do avô ser sócio, portanto temos toda a parte do consórcio que era responsável pelo Titanic e que de alguma forma teve que justificar o facto do barco ter inundado na viagem de inauguração, um barco que, segundo se dizia na altura, era impossível afundar. Portanto, temos todo aquela problemática, porque é que afundou, porque é que não havia barcos salva-vidas em números suficientes, etc. Como é que não deram para o iceberg, e portanto tudo isso aqui aparece, mas na realidade para mim o mais interessante foi a história desta jovem que sobrevive, mas em que condições é que sobrevive, como é que sobrevive e em que medida é que os sobreviventes conseguiram em que medida é que os sobreviventes conseguiram continuar com a sua vida ou em que medida é que aquele acidente transformou a sua vida. Isso também é muito interessante. Depois temos a escrita do Francisco. É uma escrita simples, é uma escrita clara, é uma escrita fluida. Eu não conhecia a escrita do Francisco Silva e, portanto, fiquei muito agradada de conhecer mais um jovem autor português. Ele é jovem, ele tem... ele é de 1988, portanto, é um jovem. E eu fiquei muito agradada de ter descoberto mais um autor nacional e da intelectual me ter permitido conhecer este autor nacional. Porque há aí uma série de jovens autores que nós não conhecemos e que temos que conhecer e que temos que lhes dar temos que começar a lê-los, e o Francisco dá-me ideia que é um deles, porque este livro é mesmo muito interessante. É uma escrita onde nada está a mais, onde há uma história de vida que se constrói, e é um livro onde, se quiserem, o Titanic é o pretexto para o trauma. Porque aquilo que eu acho interessante nesta história é a história de vida desta jovem, é o perceber como é que a sociedade da altura viveu a história do Titanic, como é que a imprensa se aproveitou daquela desgraça para vender jornais, como é que a ambição desmedida funcionou também aqui antes, durante e após o afundamento do Titanic. Portanto, tudo isto está aqui e tudo isto está muito bem escrito pelo Francisco Silva. É um livro sobre escolhas, acaba por ser uma saga de família, pensando bem, porque os segredos desta família vão condicionar a história deste romance, nomeadamente pelo facto de eles não se darem. Portanto, aquilo que o avô não sabe da neta e aquilo que a neta não sabe do avô acaba por condicionar a história do livro e acaba por condicionar também as relações... e acaba também por condicionar as relações entre eles. É um livro também sobre o trauma, como eu já disse, e em que medida é que este trauma vai condicionar também a vida pós-trauma desta jovem, e em que medida é que naquela altura era tratável este trauma, e em que medida naquela altura era acompanhado as pessoas que... como é que eram acompanhadas as pessoas que sofriam um trauma que deve ter sido algo completamente avassalador, pensar que se ia morrer, pronto, era fácil, numa jovem tão jovem. Como eu disse, adorei a escrita, os capítulos são curtos, que é outra coisa que eu adoro, e portanto este é um jovem autor, o Francisco é um autor e ilustrador, acho eu, e acho também que a sua vida profissional faz com que ele ande entre Portugal e os Estados Unidos, mas de qualquer forma é um autor que eu vou ficar a ver se ele publica mais alguma coisa, inclusive é para o clube de leitura do canal, porque eu gostei muito da escrita do Francisco e gostei muito da forma como o Francisco nos deu esta história e nos mostrou esta herdeira do Titanic. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a herdeira do Titanic do Francisco Silva. Digam-me se já leram, se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.